Bem, agora nos próximos segundos eu vou basicamente ficar ajustando a malha, né? Mais uma vez, sempre ajustando a malha. Ainda não terminei com esse paralama frontal. Então eu vou ficar ajustando essa malha até eu achar que ela tá boa. Só para vocês se situarem o que tá acontecendo aí, enquanto tá com uma música de fundo muito top. Oh, you meant the world to me. Alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know the Agora nesta área eu vou apertar o K para utilizar a ferramenta Knife para fazer um corte aqui nessa área, porque para deixar um pouco mais redondo, não é mesmo? Pra deixar um pouco mais redondo porque tá muito quadrado isso daí. E a mesma coisa eu vou ter que fazer com o capô traseiro, para ficar mais adequado. Nesse momento eu tava olhando esses vértices aí para ver onde estava o problema dessa linha, porque eu tinha me esquecido que essa linha que a gente tá vendo aí na malha, ela tá sendo ocasionada por causa do Mark Sharp em conjunto com o Subdivision. Aí não é muito bom nesses momentos. Então eu comecei a desativar o Mark Sharp que eu tinha marcado lá de demonstração para vocês. Bem, como vocês viram, eu desmarquei todo o Mark Sharp ali. Mas ainda falta ali no cantinho. Então eu marquei ele com Alt Loop e Clear Sharp para desfazer o que a gente tinha feito de Mark Sharp. Dando uma geral aqui no Fusquinha. E partindo para ver algumas referências novamente para ver minha próxima ação. Bem, analisando ali um pouco do Fusca, analisando um pouco ali do para-brisa traseiro, eu comecei ali a ajustar ainda um pouco mais com a Blueprint, porque não estava muito me agradando, né? E eu acredito que na próxima aula eu vou começar a modelar os para-brisas e os vidros laterais. Mas essa aula aqui mesmo essa narração dessa aula, esse tutorial é basicamente eu ajustando a malha em alguns pontos e arrumando em outros. Basicamente. Aqui nessa parte precisa ter edges finalizadas, né, terminando. Então eu apertei K, a faca, o atalho da faca, né, e fui criando ali esses vértices. Eu acreditava na hora que isso era necessário. Eu ainda acredito. Aí o que eu fiz ali nessa parte? Eu apertei Ctrl V e fui em Smooth Vértices. Apertei A, depois Ctrl V e Smooth Vértices. Ele suaviza os vértices. Como você pode observar, a malha ficou um tanto quanto diferente. Apertei A, Ctrl V e vértices. O Ctrl V é o atalho para acessar o menu do vertex, né? Das vertexes. E
O Ctrl E é o menu de atalho das edges e o Ctrl F das faces. Eu fiz isso em todo o carro, o Smooth Vertex, para ficar mais redondinho. Quando você arruma o Smooth Vertex, até hoje eu só tive questões positivas com ele, ele retira o Bad Shading. Bad Shading. Ele tira o shade ruim, né, que é as partes escuras, elas ficam melhores organizadas. Melhor organizada. Então basicamente eu apliquei o Smooth Vertex em todo mundo aí, para ficar mais bonitinho. Esse Smooth Vertex eu tinha visto sozinho, mas lá no grupo do WhatsApp já tinham tocado num assunto. Na hora, o Gabriel Santana, acho que ele tocou no assunto para poder fazer parte dos bancos, para eles não ficarem de papelão. Aí eu dei uma testada em alguns carros meus e eu gostei bastante do resultado do Smooth Vertex. Então até agora eu só tive resultado positivo com ele. Não sei momentos em que usar o Smooth Vertex pode ficar ruim. Então é que tá de você querer usar o Smooth Vertex ou não. Nessa parte aí, basicamente, eu tô... Aí, ó. Eu já ia falar, ali, ó. Cheio de ruim. Quando fica escuro. Cheio de ruim. Nessa área eu tô tentando ajustar essa parte da traseira com o paralama traseiro. Vendo a melhor opção. Essas linhas que são causadas na malha por causa do Mark Sharp. Eu já falei isso muitas vezes. Não use Mark Sharp com o subdiviso Surface. O Caio Augusto e o Gabriel Santana tinham me atentado a esse detalhe. Bem, já pode reparar na imagem de referência que ela tem esse pequeno espaço, né? Entre uma peça e outra. Então não tem problema de deixar esse espaço ali também na nossa malha, não? No nosso modelo 3D. Modelar a causa é muita paciência e análise de referência. Se o carro existe, fica mais fácil. Se o carro não existe, fica complicado. Como é o meu caso. Eu não gosto de fazer carros que já existem. Eu gosto de fazer carros que não existem, com base em carros que existem. Só que dá ruim. Bem, essa área aí eu comecei a limpar o Shark, ok? Limpar o Shark. Eu comecei a dar um Clear Shark. Clear Sharp, isso. Em todo o carro, porque já tava... Não tinha mais necessidade deles estarem marcados. Ah, interessante observar. Quando eu dei o Smooth Vertex, ele acabou... Aquelas vincas que eu tinha criado, elas não viraram mais vincas, né? Elas foram reajustadas para ficarem organizadas na malha. Por isso que tá com o Mark Sharp na lateral aí, todo quanto é lugar. Tem que tomar cuidado com os Smooth Vertex nessa situação, porque ele simplesmente desfez as vincas. Clear Sharp, ok? Seleciona as que você quer retirar e dá um Clear Sharp. Aí eu perdi a paciência e achei mais fácil apertar A para selecionar tudo e depois dar um Clear Sharp, pronto. Aí dá para reparar agora que na malha sumiu algumas linhas que estavam bastante presentes na nossa malha. No nosso fusquinha. Bem, essa parte como tava meio ruimzinha, eu apaguei esses vértices porque quando eu fiz o Ctrl B, o bevel lá no teto, ó, na aula passada, todos os vértices foram para um canto só, então eu refiz tudo. Na verdade é só selecionar esses 4 vértices e pronto, ficou melhor. Porque eu tinha 3 vértices indo para um único ponto só, indo para apenas um ponto. Então eu fiz a redistribuição ali da malha, G 2 vezes, ok, G 2 vezes. Legal. Ali tá meio tortinho, GY, ok, pra dar uma arrumada, ou G livremente mesmo. De longe, tá tranquilo. Tem que chegar muito perto pra ver que tá meio errado ali. Mas ainda vou arrumar essa parte. Selecionei A e depois Ctrl E, depois Clear Sharp. Aí eu selecionei todo o carro no modo de objeto, e aí apertei Tab para entrar no modo edição, e depois A e selecionei Clear Sharp, com Ctrl E, tá? Ctrl E e Clear Sharp. Essa parte do capô, eu ainda tô arrumando ele. Depois dessa parte que eu comecei a mexer no capô, comecei a ter umas dores de cabeça ali próximo do para-brisa. Nos próximos vídeos vocês vão entender. Essa área escura é um bad shading. Ela tem alguma coisa errada ali que tá dando esse conflito. E a coisa errada é que tem 3 vértices dando em lugar nenhum. Como a gente pode observar.
Então eu tentei dar uma arrumada a isso, selecionando os 3 vértices em um único ponto, só que isso ficou muito retangular, como a gente pode observar. Então eu vou ficar um tempão, várias aulas na verdade, tentando ajustar essa parte até encontrar a melhor posição.